não separar, viu? Você fica aqui, perto de mim, tá? Vai ficar perto. Juntinho. Aí tá bom. Pertinho. São 20 horas e 24 minutos. Eu já estou desde o começo do programa aqui com a Amélia. Nós estamos aqui, né? Eu também. Só tricotando aqui, fazendo crochê e outras coisas, trocando bolinhas. Então, já falamos de tantas coisas hoje. Falamos mal do nosso prefeito, inclusive, né? Não é que falamos mal do nosso prefeito. A gente nem gostaria de falar mal do nosso prefeito. Infelizmente falam e aí a gente só reproduz. Né? Mas enfim, Lélia, hoje você vai falar de um assunto sério, né? Eu, inclusive, não sei se no final do programa, eu peguei um texto de uma moça chamada Hilda Lucas. Eu achei tão interessante. Eu falei, nossa, ela fala sobre menopausa, né? E eu achei interessante. Eu digo, nossa, e ela fala muita coisa. É um texto bastante longo. Eu não sei se a gente vai ter tempo. Em todo caso, eu vou deixar aqui do ladinho. Se a gente tiver tempo, a gente termina com ele. De qualquer maneira, falar de menopausa já é uma coisa assim que assusta muita gente, né? Que está próxima aí do climatério e tudo mais. E às vezes você tem uma reação bastante negativa, né? Porque com a menopausa vem muitas coisas. A pele que perde o tônus, você começa a aparecer com manchas, você tem algumas dificuldades articulares, aquela coisa toda, né? Quer dizer, celulite aparece mais, flacidez então nem se fala. Fora aquela ideia de que você deixou de ser mulher, né? Porque a menopausa tira o teu encanto, a tua feminilidade. Tipo, virou a boa, né? O sex appeal. Deu meia-noite e virou a boa. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe disso. Então, por conta disso, hoje a Lélia está aqui no programa para falar um pouquinho. Ela que é esteticista, fisioterapeuta, né? Então, ela com muita propriedade vai poder falar que essas sensações que as mulheres têm durante a menopausa, antes, durante e depois, que são aqueles calores, né? Você tem calor. Você vai falar sobre tudo isso, então? Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e algumas coisas, né? Que estão agora no mercado de medicamentos, tanto também de terapias alternativas, né, que são importantes. Porque é bom lembrar o seguinte, que quando você entra nessa fase, você tem que procurar um ginecologista para ver se você pode fazer reposição hormonal, não é? Porque existem mulheres que têm mioma e não podem, eu sou uma, eu não posso, senão começa a aumentar. Então você vai ter que fazer cirurgia, eu também não estou afim, nem tive nenhum sintoma. Mas enfim, é bom saberem. Então existem sim, que você vai falar, existem algumas alternativas. Então vamos começar assim. Primeiro, nós precisamos ter a consciência, né, as mulheres que, quando você começa já a ter aquela interrupção do ciclo menstrual, começa a vir, daqui a pouco já não vem um mês, outro não, então você está numa pré-menopausa, então é o climatério. Então, a partir do momento em que você deixa de ter o período menstrual por 12 meses, mesmo por um ano, aí sim você entrou na menopausa. Então, a partir ainda, enquanto você veio um mês, daqui 6 meses não veio, vem novamente, então não. Então, você não entrou, você está no climatério. Então, você já começa a se preparar. Essa sua informação, né, de que a mulher precisa estar procurando um ginecologista, isso é perfeito. Nós, como mulheres, devemos procurar o ginecologista pelo menos 2 vezes ao ano, né? Fora todos aqueles exames de mama, para fazer... são exames anuais, né? Sim, nós temos que fazer mesmo, né? O Papa Nicolau. Conversar com o ginecologista precisa, né? Por quê? Porque existem várias linhas de tratamentos. Existem alguns ginecologistas que não aprovam o tratamento à base de reposição hormonal. Existe uma outra linha de tratamento à base de hormônios fitoativos, no caso da isoflavona, que se usa muito na soja. Já existem também uma outra linha de tratamento de reposição hormonal, né, que começa assim antes do climatério, já a partir dos 40 anos. Então, você nem entrou ainda no climatério, não tem nem ideia. Já começa fazendo uma prevenção. Uma prevenção. Então, aí você converse com a sua... obrigada, filha. É para você aparecer melhor lá, você não fica o microfone na sua frente, é isso? Tá. Então, obrigada, viu, Edinha?
Ah, nada como ter programa ao vivo, gente. E o Edinho é exclusivo, só tem na sexta-feira. Desculpa, tá? Ainda bem, né, filha? Então, assim, é importantíssimo a gente ter realmente esse acompanhamento desse profissional, que vai falar para mim, para você, ele vai fazer um exame, vai fazer uma bateria de exames e vai ver pra gente o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, não adianta, porque você foi lá no seu toda médico, mulher é igual, né? eu tô tomando um negócio lá que é você, ótimo. Passa para meu nome, amiga, eu vou tomar. Não adianta, gente. É verdade. Que nem você falou. Você tem um probleminha seu aí que eu não poderia estar passando um remédio meu para você. Aliás, essa é a mania que todo mundo tem, né? Passa para mim, né? Não é só com isso, não. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante também da gente, para fazer essa manutenção, para se prevenir também, já sabe que já tem uma certa idade, que isso vai acontecer. Então, o que a gente faz? Vamos nos prevenir. Então, atividade física é muito bom. Por quê? Porque você trabalha irrigando os tecidos. Então, você tem atividade física, então você tem um aumento de aporte sanguíneo. Então, o tecido fica bem irrigado. Você não perde massa muscular, porque a gente perde massa muscular. Muito, é verdade, é verdade. Né? Você evita todos aqueles desagradáveis problemas de articulações que a gente tem, né? A osteoporose, a artrite, a artrose, tudo isso vem. Nossa, que triste, né? Vem por conta do quê? Porque diminui a produção dos hormônios. Isso é fundamental, né? Então, o que vai acontecer? O que a gente faz, né? Então, o que nós temos que fazer? Então, nós temos que prevenir isso. Então, de que forma? Uma alimentação legal, adequada, com bastante verduras, legumes, grãos, isso é muito importante. E muita água, hein, gente? Pelo amor de Deus, não começa a comer muita, como é que a gente fala? Tem que comer, como é que é? Quando você come, meu Deus, grãos, mas Oh my God. Esqueci agora o teu... Você precisa comer esse tipo de alimento, é importante para o intestino, mas você tem que tomar muita água. As fibras. Ô, Jesus, isso que você está falando de grãos, fibras, viu? Então, né? Existem grãos que são fibras. Mas aí a água fibrosas, né? Isso é importantíssimo para a pele. Independente, né? Independente de você comprar o creme mais caro que você tiver, isso vai ajudar a manter a pele umectada, o seu creme, o filtro solar para evitar as manchas, que essa flutuação hormonal causa na pele. Perfeito. Porém, se você não fizer com que a água fique por dentro, não adianta você querer botar água por fora. Então, água, perfeito, ótima lembrança sua. Água é importantíssimo. Porém, também, nós precisamos ter consciência. A mulher, e você sabe que o homem também tem, né? E o do homem é pior ainda. Nossa, andropausa. A andropausa é pior. É porque a mulher ainda fica irritada. Nós temos, assim, um processo de irritabilidade que acompanha. Aí você bate no marido, você bate no cachorro, você quebra os pratos, bate a panela. Não tinha TPM, então, é mais ou menos assim. E o homem não pode fazer nada disso. Não, o homem fica, assim, insuportavelmente irritado. Ele fica ranhento. Insuportavelmente insuportável. Ele fica insuportavelmente insuportável. Ele fica depressivo também, porque a mulher também fica depressiva, chora por qualquer coisa. É uma TPM sem a menstruação. Sem ter, né? Sem ter a menstruação. Mas o homem fica pior. Porque o homem não aceita isso. Essa coisa da cultura machista é muito difícil para ele. Né? Engraçado, né? Os homens não entendem que muitas vezes... eu vou passar uma dica para vocês agora, homens. Vocês não entendem muitas vezes a mulher... aliás, isso aqui fala nesse texto aqui, vou ver se depois eu leio. Por que acontece com o climatério também? Há um problema de secura vaginal. Tá? E que você tem que conversar com o seu ginecologista também por conta disso, tá certo? Quer dizer, não é só as ondas de calor, não é só a transpiração, não é, de repente você tem lá vertigens, palpitações, tem tonturas, é uma série de coisas, mas você isso que é tudo, frescura. né? Não é frescura. Não é. Então, assim, às vezes até o apetite sexual já diminui o libido tá também, certo, né? Exatamente. Então, não se preocupem, homens.
Às vezes a mulher nem tá muito afim mesmo, ela tá afim de ficar abraçadinha, com carinho, né? Essa coisa de dando beijinhos e tal. Isso é gostoso. Então não se preocupem, nem se vocês ficarem impotentes. Não tem mulher que até prefere. Certo? Tô falando isso, gente, porque eu ouço isso. Então eu sou mulher e ouço isso. Então não se preocupem vocês homens, vocês se preocupam demais. Toda hora, né? Não precisa funcionar toda hora, exatamente, né? Todo dia, né? Ai, mas assim de não, esquece disso. Agora, o importante mesmo é você conversar com o médico, ver se isso não vai prejudicar a tua parte sanguínea, tua parte nervosa, sensorial. Quer dizer, existem muitas outras coisas que podem prejudicar o teu dia a dia, a tua vida. E é muito legal porque hoje eu já estava conversando com uma profissional da área, e aí a gente estava falando, e ela estava falando que é muito interessante, porque chegou agora também num ponto que por um outro lado é muito legal, porque as coisas estão mais liberais. Então agora ela chegou a aconselhar alguns casais que realmente, por conta dessa diminuição de produção de hormônio, a mulher realmente fica com uma secura vaginal, né? Mais acentuada, então dói na hora da relação. Verdade. Então o que ela está falando? Ela tem até no consultório dela, ela tem aqueles lubrificantes agora que a moçadinha usa, um saborzinho, né, que gela, que esquenta, né? E umas novidades, né? Que, de repente assim, isso até apimenta o casamento. Exatamente. É bom, né? Diz que o pessoal assim mais velho diz que está aceitando, gostando muito, porque eles às vezes têm muita vergonha de ir num sex shop. É verdade. Então diz que ela não vence, diz que eles vão lá e ela está comprando para vender para eles agora. Que delícia. E diz que está apimentando, diz que está até... Olha que coisa boa, tá vendo? Gente, eu estava vendo outro dia uma reportagem, eu acho que foi até no Fantástico, não foi? Não, é verdade. Que passou... Você é muito novinho ainda, Di, mas vai ter muita coisa pela frente. O Evandro já está aí também aprendendo, né? Tem uma reportagem que foi feita exatamente com as pessoas com mais idade, que namoram, entendeu? Que dançam, que estão juntos, quer dizer, fazem programas, viajam. Gente, essa é a melhor época para você viajar e até ficar tipo kibutz, né? Ficar todo mundo junto, porque não tem mais problema de noite a gente vai não, todo mundo vai dormir mesmo, que no dia seguinte tem que andar, caminhar e vai cansar. Ao pé da letra, não? Mesmo. Então, gente, é o melhor. Quando eu falo, a gente é engraçado, né? Sempre fala assim, depois da terceira idade é a melhor fase da vida. Se você souber levar. Não adianta você ficar em casa pensando nos problemas, sofrendo, com raiva, com ódio. Deleta tudo isso. Porque essas coisas trazem doenças, trazem patologias que depois é difícil de você tratar. São difíceis mesmo. Mas assim, então é muito interessante. Você conversa com seu marido, conversa com a sua mulher, vão junto ao médico, ao ginecologista. Está acontecendo isso com a gente, é normal, não é? O certo é conversar, né, Lélia? Porque às vezes o casal não conversa, fica com vergonha, a mulher tem vergonha do marido. Meu Deus, dormem ali do lado, às vezes 20, 30, 40, 50 anos. Exatamente. Não tem que ter vergonha. Né? Aí falta interesse, ele tem outra, ela tem outra, e não é nada disso. Não é nada disso. Então, assim, procura também começar, depois de uma certa idade, ver de uma outra forma a relação, né? Pode ser que não seja todo dia, mas no dia que for... tem que ser muito especial, tem que ser especial. E naquele dia que não tem, brinca de uma outra forma, né? Então, assim, mas o importante é você, marido, você, mulher, conversa. O homem também. O homem fica extremamente irritado. Uma pessoa, assim, que é de muito bom humor, de uma hora para outra, esse humor ele muda oscila muito rápido. E aí a mulher já pensa, tem outra, não sei. Aí tem a mulher que trabalha no emprego dele, já acha que daí é amante, que não sei. Gente, olha, vamos botar o pé no asfalto, porque não viaja, não. Né? De repente pode perder até o marido por causa de bobagem. Mas você sabe que esse é um problema muito comum. Você acredita que é comum? Tem gente que sofre calado, principalmente esse pessoal, a gente está falando de menopausa, e não é só pessoa tão antiga não, viu? Você sabe que eu tenho uma amiga minha que entrou numa menopausa precoce aos 32 anos de idade. Nossa! Aos 32. E ela teve problemas seríssimos, porque perdeu libido, apetite sexual zero, né? Ela, tudo que você imaginar ela teve, e ela
o casamento dela desandou. Que judiação. Bom, eu tenho uma novidade para você aqui. Certo, o Edinho já preparou pra gente às 20 horas e 38 minutos. O que você vai tocar pra gente, hein, Edinho? Qual que é? Mania de você. Ai, mania de mim. É mania de mim. Mania de nós. Mania Então, de vamos lá. nós. Toca mania de nós. Fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua. Empapuçados de amor. Toca aí, Edinho. É o seguinte, eu peguei esse texto sobre menopausa da Hilda Lucas. Achei muito interessante ser minha xará, né, que fala sobre menopausa. E como o nosso tema hoje é menopausa, então ela começa assim, escrevendo assim, ó. É mais ou menos assim. Um dia você acorda quadrada, ou talvez balonê, ou pior, com jeito de matrona. A menopausa não é colega. Ouvi de uma mulher numa sala de espera de dermatologista. Estávamos as duas com os rostos inchados e chamuscados por lasers e peelings, folheando perversas revistas de moda e frivolidades, né, onde todos são jovens e felizes, depositando míseras gotículas de esperança nos raios que nos partem daqueles aparelhos de última geração. Balancei a cabeça, como uma vaca no matadouro, e, sem pestanejar, movida pela absoluta cumplicidade daquele instante, falei para minha colega: a menopausa é uma filha da mãe. Isso sim. Caímos na maior gargalhada e assim ela se tornou a minha primeira amiga de menopausa. Tem isso também. A menopausa é um sequestro, uma versão só para mulheres de praga bíblica, inferno astral que antecede a terceira idade. É tragicômica, portanto, para encarar só rindo. Um dia você está meio da sua normalidade, está no meio da sua normalidade, é arrancada de tudo que você tem como referência física de si mesmo e é lançada a uma espécie de funilaria às avessas. A libido diminui na mesma proporção em que aumenta a irritabilidade. Tristeza. Você só não pensa tanto, nem gosta tanto, nem se importa tanto mais com sexo. Como, para compensar, vira uma criatura instável, pavio curto, sem paciência, para nada, capaz de discutir com um poste, de deprimir à toa, ter uma crise de choro com anúncio de seguradora e ataque de ansiedade ao ler o jornal. Enfim, você vira uma pessoa bem complicada, ou melhor, complexa. E até então, você achava que TPM era o pior que podia acontecer, né? Os sintomas aparecem inadvertidamente como assaltantes, em maior ou menor intensidade, bizarros e infalíveis. Lá estão eles, ressecamento. Escolha onde você terá o seu. Vai ter celulite, pele de pêssega substituída pela casca de laranja, flacidez, é a triste e revogável lei da gravidade, manchas senis e com ela balanços complicados da vida. Calores. Esses são requinte de crueldade, tão desprovidos de sentidos que nos fazem refletir sobre a transcendência da agonia dos ovos cozidos. Calor, menopausa, aquecimento, sua memória vira uma espécie de vácuo e você passa por constrangimentos inenarráveis, como aqueles que eu passei agora aqui, aquela frase, né? Como é que é? Como era? Não lembro. Como é que era mesmo? Como é que chama? Ah, as fibras, né? E aqui, sabe aquele filme? Sabe aquele filme? Daquele diretor, com aquela atriz. Como era mesmo o nome dela? Bom, os SOS de papel e o perigo dos tombos ridículos resultarem em cirurgias espetaculares, onde pinos e próteses são implantados sem cerimônia. Cabelos ralinhos de palha de milho, e a sua trança de patrona, lá, potranca, como queira, virou um tererê. Cintura convexa ou quase inexistente, feita de massinha de modelado. Meu Deus. Olhar embaçado por uma nata azulada. Catarata, não, catarata, não. Toldados por pálpebras fofas, generosas. E você começa a achar que tem ascendência mongol. Juntas sacanas, com datas de validade vencida. E como se não bastasse, a lembrança recente, acachapante, perturbadora e descompassada de como você era antes da menopausa.
Você era jovem ontem. Que dó, que desperdício. Esse é o ponto crucial. O estranhamento entre o que vemos e a nossa imagem interna. Não se trata da negação da velhice e da morte, não. É bem mais simples e raso. Você simplesmente não gosta do que vê. Trata-se de uma incapacidade temporária para sobrepor imagens, aceitar limitações, apurar um outro olhar. Você ainda não tem parâmetros para entender em que você está se transformando. Você resiste bravamente, convoca uma legião de especialistas, as forças do bem, o exército da salvação, faz reposição hormonal, contrata um personal, dá uma passadinha no sex shop, engole quilos de soja, linhaça, sucos de cranberry, toma antidepressivo, ômega 3, aplica botox, faz drenagem linfática, vai na Lélia Felício, vai ao plástico dermatologista, ao ortomolecular, ao nutricionista, ao psicanalista, ao astrólogo, fisioterapeuta, olha aí, ó, e ouve o seu ginecologista como se ele fosse o oráculo de Delfos. Seus modelos e referências estão no passado, querida, e a menopausa, trombeta apocalíptica, anuncia um futuro onde você vai ter de mostrar que aprendeu lições, mereceu cada ruga e está pronta para mais uns 30 anos. A menopausa é uma puberdade invertida. E como tal, é também casulo, travessia, transformação, divisor de águas, experiência de deserto, freio de arrumação, faxina, teste crucial de espírito esportivo, capacidade de adaptação e instinto de sobrevivência. Passa, passa. Demora, mas passa. E você sobrevive, como sobreviveu a pororoca hormonal da adolescência. Você há de superar o declínio daqueles mesmos hormônios e seus asseclas, né? Que um dia já te enlouqueceram. Esqueceu que você sobreviveu com muito menos recursos? Às cólicas, espinhas, aos pelos encravados, aos ovários policísticos, à vergonha do próprio corpo, à oscilação de humor, melancolia dos anos tenebrosos da adolescência? E aí, passada a tempestade, vem a bonança, a libertação. Você estará livre de ter que ser bonita, magra, eficiente, querida, desejável, vencedora, fértil, competitiva, invejada, elegante, gostosa, informada, culta, legal, conectada. Tudo ao mesmo tempo. Ufa, você está livre disso. Depois dos achaques, perrengues e mudanças, a menopausa inaugura a maturidade. A síntese da mulher que você construiu ao longo dos anos, fases e etapas, a essência que fica depois que os papéis de jovem fêmea produtiva estão cumpridos. Seu rosto é a cara da sua vida. Sua bagagem é tão grande que dá para jogar fora um monte de supérfluos e pesos mortos. Seu tempo é só seu e você não precisa provar mais nada para ninguém. Seu maior desafio é ter se tornado uma boa companhia para si mesma. Você reformula premissas, um estar num mundo mais relaxado, uma maior complacência com suas imperfeições, dificuldades e vícios. Não precisa mais usar aqueles pequeninhos para fazer sucesso na praia e conquistar seu amor, viu? Olha que coisa boa, essa frase é minha. Você já não quer mudar o mundo, você quer compreendê-lo, você já não precisa agradar as pessoas, você quer viver em paz e ser respeitada. Não há mais pressa. A vida vira um bom vinho a ser apreciado com generosidade e prazer. A menopausa é um tremendo rito de passagem. Talvez o último antes da definida passagem. Inevitável e necessário. Coisa de gente grande. O relógio biológico é inclemente, imparcial e, portanto, justo. Haja coragem e bom humor. Não há negociação possível, apenas a vida seguindo seu curso. Então, que venham os ciclos, todos, com seus sustos, sombras e transformações, com suas libertações, rearranjos e alegrias. Que venham os dias, as horas, as marés, as auroras todas. Texto da minha xará, Hilda, e cadê o nome dela aqui? Hilda Lucas. Hilda, parabéns. Muito inteligente. Amei, né? amei esse texto. Acho que nunca li nada tão inteligentíssimo. Né?
Coerentíssimo. Depois disso, a gente faz o que, Lélia? Tem jeito para melhorar pelo menos os sintomas da menopausa? Bom, começa né? a jogar muito joguinho aí para exercitar a sua memória. Sugar Crush. Começa lá, Crush, sugar. Paciência, começa com jogar tudo que você tiver lá. Né? Começa a fazer muito exercício de Kegel para sua musculatura, para incontinência urinária, né? Na hora de fazer o xixi. Lembra que a gente comentou segura, isso? Solta, segura, né? E vai. Atividade física mesmo. E muito bom humor, né? E aceitar isso, porque é um ciclo. É verdade. São é um ciclos, ciclo da vida que a gente vai passar, vai terminar, todos nós vamos passar por isso. Aliás, todos nós, os homens também, passar. não é? Eu espero. Lógico, eu também. Né? Quero envelhecer, né? Eu não quero passar dos 100 anos. Aliás, não é isso. Eu até gostaria de chegar aos 100 anos. O problema é assim, eu não quero ter as dores. Eu acho que você envelhecer saudável, com saúde, é legal. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, vai ter. Claro que vai ter. A gente não pode escapar disso. Mas sempre tem os nossos bons médicos, amigos da gente, né? Que sempre dão um remedinho e falam isso é bom para aquilo, para aquele outro, aqui para... tá com problema de estômago, dói ali, dói aqui. Então, sempre tem um remédio. Mas assim, é passar da melhor forma possível. Já que temos que passar, vamos passar da melhor forma possível. E graças a Deus por passarmos. Tem gente que nem chega a isso. Exatamente. Né? Não vive, né? Exatamente. Procure uma profissional, uma fisioterapeuta, uma esteticista. Faça drenagem linfática, que ajuda muito também no retorno venoso. Massagens para hidratar bem a pele. Então, procure estar com atividades que promovam bem-estar, prazer para você. Você pode ter um também... corpo lindo aos 70, 80 anos, viu, gente? Hoje, lógico, sua mãe disse, nossa. E outra coisa, eu vi uma foto, quando eu estava pegando as matérias e tal, dando uma olhada, uma pesquisada, eu vi uma mulher loira, não corta o cabelo, gente, tem isso, viu? Mulher depois de 40 anos, corta o cabelo curtinho, fica parecendo homem. Não faz isso. O cabelo emoldura o rosto da mulher, você tem que ter cabelo. Não precisa ser cabelo lá nas costas e tal, mas aqui na altura do ombro, né? Ou de repente como é que chama aquele... esqueci. Chanel? É Chanel ainda? É isso ainda? Usa esse nome ainda, porque eu não lembrava. Não. A Claudinha não veio aqui para falar. Então é Chanel, tá, gente? Chanelzinho aqui assim, ó, tá? Então é isso. O cabelo é moldura, então não corta tudo. E você pode ter um corpo bonito, sim. Você pode emoldurar. E a mulher é linda, viu? E ela tem 75 anos. Essa senhora da foto, linda, com umas pernas bonitas. Bom, pode ter passado por Photoshop? Até pode, mas eu conheço muita gente que está assim. Mas veja a nossa amiga Tina Turner. Não é? O que é aquelas coxonas? Não é? E ela tá com, meu Deus, aquela mulher já passou de 7,8, filha. Então, olha isso. We don't need another hero. Olha, amiga. É real isso aí mesmo, viu? Mas é isso. Lélia, rapidamente, fale os seus telefones, se alguém precisar de você. Começa segunda-feira, nossos cursos estão aí, estética, depilação, maquiagem, cílio. Você que está aí na menopausa, vai fazer um curso lá que pelo menos você esquece disso. Isso mesmo. E vai se divertir, porque a Lélia é ótima, a gente ri demais. A gente se diverte muito, tá? Telefones 4103-2285, repetindo 4103-2285, ou celular, coloca o 9 na frente, 8137-6656, de novo 98137-6656, ou Rua 13 de Maio, número 8, dentro da Academia Sua Dança. Certo. É só ir lá. Então tá bom, gente, um beijo grande, que vocês tenham um final de semana até sexta de novo, maravilhoso, viu? Isso mesmo. E a gente encerra com música. Obrigada, Edinho, obrigada, Débora, beijo para todos vocês, para todas as nossas 52 cidades que acompanham o nosso programa. Segunda-feira às 20 horas a gente está de volta, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você. É com você. Tchau. Tchau, gente.